Uma boa noite a todos, muita luz e muita paz, sejam todos bem-vindos. Conseguem me escutar bem? Show de bola. Então vamos lá, iniciando a nossa quarta e última aula e encontro desse nosso curso de verão, segundo ano que a gente faz, sempre com alguns temas aí importantes para o nosso crescimento. Agradecemos aos nossos mentores, amigos espirituais, a Jesus acima de tudo e de todos. Muito obrigado pelo amparo, pelo carinho, pela luz, pelo guia. Obrigado àqueles que nos acompanham também a nossa aula. Vamos elevar o nosso pensamento e fazer uma prece para harmonizarmos, né, esse nosso encontro e os nossos ambientes onde estamos. Eu vou ler uma prece que eu gosto muito, chama-se Oração Nossa, de Chico Xavier, por Emmanuel. É praticamente uma canção. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Muita luz e muita paz. Bom, a proposta hoje eu mudei. Na realidade, eu tinha separado uma aula de consciência e, enfim, a gente falou nos 3 encontros de consciência e eu achei que seria uma aula muito chata para terminar, tá? Consciência não é fácil, tá? E por mais que a mentora nos explique e destrinche, há muitos temas sobre a consciência na psicologia, na filosofia, na ciência, na neurociência, e aí cabe a gente também, né, procurar aí cada vez mais e estarmos atualizados, buscar estarmos atualizados com as novas pesquisas. Então, eu separei uma aula, eu gosto bastante, que está aí a apresentação, vocês devem estar enxergando ela, que é do livro Plenitude, da coleção psicológica, terceira obra, Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, tá? Terceira obra da coleção psicológica espírita, que fala especificamente sobre o sofrimento, tá? O que é interessante nesse livro que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto das 16 obras da Joana, porque ela faz um comparativo espírita, ela compila e depois faz uma comparação, uma interligação com a doutrina de Buda. Quem conhece o budismo, tá? Já conhece, obviamente, aqueles que têm aulas comigo há mais tempo, né? Aqueles nossos encontros de quarta-feira, de quinta-feira, né? O ano passado foi quinta-feira, anteriormente era na quarta, eu cito bastante, né, o Buda pela Joana também. Ela cita vários, né, o Assagioli, o próprio, que a gente começou estudando ele, a psicossíntese, ela cita também, assim como muitos outros, Jung, né, então toda a coleção psicológica é muito baseada e embasada na psicologia analítica do Jung. Mas aí, então, ela pega o sofrimento como o Buda pegou, que a doutrina de Buda do budismo é o entendimento do sofrimento, a cessação do sofrimento
e a libertação do sofrimento. Então ele explica, ele coloca a gente no tempo presente correto em relação ao sofrimento. A experiência de vida dele foi essa, era um príncipe, saiu a passear e via as pessoas na rua sofrendo, não entendia por quê, foi buscar a sua iluminação, meditou aquelas 7 semanas lá debaixo da árvore sagrada, atingiu o Samadhi, enfim, e começou então a criar 4 para 5 séculos antes de Cristo, a sua doutrina aí que hoje chamada de budismo e que tem seguidores aí, olha, se eu não me engano, até mais que cristãos, tá? E cristão também tem diversas determinações, né? Ortodoxos, protestantes, evangélicos, alucinados, doentes mentais, queridos, né, Silvana? Cristão é o que mais tem, né? Cuidado com os cristãos. E então ela fez todo esse estudo baseado na doutrina de Buda e eu me adorei, me apaixonei a primeira vez que eu vi. Então essa é a proposta a passar para vocês. Vamos plenitude, tá? Eu vou mandar depois para vocês lá no link para baixar amanhã, tá? Porque eu não vou passar todo, porque são 69 slides, né? A gente nem teria tempo para isso, tá? Só deixa eu me colocar aqui à disposição. Deixa eu botar em tela cheia. Tá. Plenitude capa. Vamos lá. Passou? Tá aparecendo aí, estão aparecendo 3 livrinhos? Sim ou não? Alguém fala porque eu não estou vendo você. Sim, Paulo, estão aparecendo os 3. Tá, então é porque a apresentação está passando. Se eu falar e trancar, eu não vejo vocês, tá? Só se eu sair da apresentação. Então aí estão 3, é o mesmo livro, só tem aí 3 edições, né, diferentes, tá? Introdução já falei, aqui os Upanishads, depois vocês leem em casa. Aqui é legal. Na variada gênese, origem do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos, mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação. Se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real, tá? Aqui ela dá a dica mais importante, assim como o budismo também dá, tá? Por exemplo, a gente fica doente, tá? Vamos bem na prática agora. E tu não consegue sozinho te libertar daquela enfermidade. Tá com uma dor, tá com desconforto, vai no médico. O médico vai fazer o quê? Exames psicológicos, se for o caso, uma depressão, por exemplo, tá? Pode fazer uma toma, uma ressonância da cabeça, se tiver uma dor muito forte, ou se é um desconforto em outra parte do corpo, outros exames, sangue, imagem, enfim. E aí, a grande maioria das vezes, como a ciência está muito avançada, a não ser quando é um caso muito raro e muito específico, a gente não consegue o diagnóstico imediato. Mas aqueles que têm mais acesso a recursos, planos de saúde, que pode ir numa emergência ser atendido mais rápido, particular, enfim, a gente sabe que no público demora um pouco mais. Às vezes tu leva 2, 3 dias para fazer um exame, às vezes mais, mas aqueles que têm recursos, né, vamos brincar aqui, criar um mundo da fantasia, que o SUS no Brasil, que é excelente, não tenho nada para falar mal do SUS, imagina se não tivesse o SUS. O problema do SUS é que ele é mal financiado, tá? Então, Deus me livre, eu amo o SUS e me ajoelho nos pés dele, beijo os pés e as mãos de cada um daqueles visionários lá na nossa Constituição de 88 e depois de 89, que se reuniram gênios e criaram o SUS, aí, o melhor plano de saúde público do mundo. Foi copiado pela Inglaterra até. A Inglaterra tem algumas dificuldades, para quem não sabe, e, obviamente, tem muito mais recursos que nós brasileiros e também tem menos gente, né? Brasileirinho tem muito, cada vez nasce mais,
e o povo aqui gosta de adoecer, porque toma muito refri, come muita bolachinha com gordura hidrogenada, come muito McDonald's lá para enriquecer os americanos, ficar fofinho, aí aumenta o colesterol, glicose e tal, toda essa bobagem aí. Mas então aqueles que têm recurso conseguem, através dos exames, um diagnóstico rápido e tomam um remédio, se não é uma coisa grave, mesmo que for uma coisa grave, por exemplo, uma patologia cancerígena maligna, vai fazer lá os seus tratamentos, químio, rádio, remédio, enfim, mas poucos vão buscar a causa do sofrimento, a origem, a gênese, questionar-se, por exemplo, por que o meu corpo adoeceu? Ou ele está adoecendo? E a gente tem que buscar as causas. Por exemplo, estou com um problema cardíaco, as artérias estão entupidas. Bom, causa e efeito. Eu sei que a ciência me diz que a minha alimentação é péssima, eu não faço exercício físico e entupi as minhas artérias. Então, claro, eu vou ter problemas. Então, a gente sabe que tem que cuidar o que come, tem que ter uma alimentação balanceada, saudável, sem gordura hidrogenada, pouco açúcar, mas muito legumes, carne para quem gosta pode comer, para quem não gosta, algumas proteínas que substituem, alguns elementos lá que substituem a proteína da carne, quem não é vegano pode comer peixe, por exemplo. Então aí está causa e efeito. Mas um câncer, bom, depende, eu sou um fumante inveterado, tinha enfisema, peguei um câncer de pulmão. É disso, tá? 99,9% provado que é isso, da bebida, uma cirrose hepática, tomo 500 litros de cachaça por semana, claro, o fígado vai desmanchar. O álcool é danoso, um câncer de cérebro pode ser do álcool também, o álcool já é provado cientificamente que faz muito mal para o cérebro. Mas há doenças e há enfermidades do físico e do psicológico que a gente não encontra uma causa, mas tem. Então, o trabalho é esse, ou seja, buscar, não é, a origem, a gênese do sofrimento. A Joana de Ângeles ensinou para o Divaldo Franco, há muito tempo atrás, e ele passou isso aí já em algumas, se não diversas palestras. Quando ele ficou doente, ele ficou algumas vezes doente, teve câncer, teve problema cardíaco que gerou um infarto ou dois, aquela angina pectoris, enfim, alguns problemas. Ela disse para ele, nas suas meditações, nas suas preces, conversar com a sua doença, com a sua enfermidade e questionar a própria enfermidade, o porquê daquilo, o que ela estaria querendo lhe dizer. Uma terapia holística, uma terapia transcendental, mas é mais ou menos isso o exemplo, né? A gente tem que entender por que fica doente. A doutrina espírita, ela tem um recurso na sua pedagogia muito salutar para todos nós, claro que a gente sofre igual quando fica doente, que é a chamada lei de causa e efeito. Quando eu não descubro a origem, mas de um sofrimento imediato, como foram aqueles exemplos ali bem simples que eu dei dos vícios, como da bebida e do cigarro, o que acontece? Eu sei que, como a doutrina me diz que cada um é herdeiro de si mesmo, se a origem não está nessa existência, alguma coisa que eu provoquei, está nas anteriores. Então, cabe que eu me resigne, tá? Isso não tinha na época de Buda. Cabe que eu me resigne, tá? E lute contra aquela enfermidade, contra aquela dificuldade psíquica, orgânica, enfim, fortaleça a minha resiliência, a minha fé, acreditando que, mesmo com o desencarne, se isso for acontecer com a enfermidade, isso vai passar. É purgativo, que na época do Buda não tinha. Hoje, através da doutrina, da terceira revelação, a gente sabe que o sofrimento ele é purgativo, ele é reparador, ele não é punitivo, não é? Então, nós conspurcamos as leis soberanas e machucamos o nosso perispírito, que é o nosso corpo energético, o nosso corpo astral, que conversa com as nossas células desde a formação do nosso corpo lá, um embrião, ainda um feto no órgão da nossa mãe, tá? Até o desencarne. Então, há sempre uma
ele é um modelo organizador biológico, ele forma o corpo, é um programa de computador, por assim dizer, fazendo uma analogia melhor para o nosso entendimento. Então, o perispírito é o modelo formador do corpo, ou MOB, modelo organizador biológico, que é o que Kardec nos trouxe, através da codificação espírita. E ele segue alterando e renovando as nossas células, porque ele tem o código da criação de células. Ele que destrói, ele que acelera, ele que revigora, ele que adoece, através do quê? Primeiro, da nossa mente, e também, por aquilo que a gente pensa, porque a gente pensa mal, nós afetamos o corpo, porque se a gente pensa mal, pratica o mal, nós somos seres emocionais, a gente sofre descargas de emoções perturbadoras, descargas de energias perturbadoras, e isso fere o perispírito e a gente fica doente, porque atinge as células, atingem os órgãos, enfim, esse é o processo. Ou da lei de causa e efeito, o karma lá da tradição oriental. Eu estou passando por isso, não encontrei motivo nem psicológico e nem por diagnóstico biológico nessa existência, é porque é alguma coisa que eu estou purgando da existência passada. É um processo reparador, não é? Então, o que a gente fizer contra as leis soberanas e que automaticamente, quando eu ataco as leis soberanas, eu firo o meu perispírito, eu talvez não consiga recuperá-lo nessa existência. Isso é muito difícil. São em raríssimos casos, para coisas pequenas. Às vezes, a gente mudando um pensamento e um hábito perturbador, a saúde volta. Claro que acontece, existem esses casos. Agora, uma coisa muito grave que eu faça, que eu crio um grande ferimento no perispírito, porque eu ataquei e violei as leis soberanas, isso eu vou me preocupar lá na outra existência. É aquilo lá na prisão, no horto, quando Cristo ensinou a Pedro, ele arranca a orelha do guarda que prendeu o Cristo com a sua espada. O Cristo manda ele embainhar a espada, colocar a espada na bainha, não é? No suporte, e dá o testemunho, nos traz o ensinamento. Guarde a espada, Pedro, porque todo aquele que pela espada matar, pela espada morrerá. Ali tem dois ensinamentos. O que eles entenderam ali, para eles, aqueles seres ignorantes da época, que violência gera violência, e o outro ensinamento transcendente que é para a gente agora, a lei do karma. Então, Jesus tirou aquele karma de Pedro porque ele foi lá, colocou a mão no soldado e restaurou imediatamente a orelha dele. Cristo, por ser um ser iluminado, ele pode fazer isso. Então, ele restaurou o karma de Simão Pedro. Por isso também que há toda aquela mitologia católica, bíblica, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar e purgou todos os nossos pecados. Cuidado, não é bem assim, que é a história, né? Então, ele purgou alguns pecados lá, mas cada um que purgue sozinho os seus pecados. Não caiam muito nessa aí, que Jesus salvou a gente e a gente tem que ainda e pode fazer um monte de bobagem só se acreditar no Cristo porque ele salva. E tem muitas doutrinas que até pregam isso. O que você fez, Jesus lhe perdoou. Ele morreu na cruz para nos salvar. Não é? Então, nananana, não é bem assim o processo. Então, há coisas que nós não temos o entendimento e nem como descobrir nessa vida, a Gênese, tá? Mas o que cabe a mim, então? Eu não estou sofrendo por outrem ou por alguém. Então, quem acredita ainda que isso existe, como eu sofro pelo fulano, como eu sofro pela minha família. Cuidado, isso é um erro terrível, tá? Está completamente fora de contexto esse pensamento. Tu não sofre por ninguém e nem alguém sofre por você, tá? Mas e a escravidão, professor? Aqueles lá estavam purgando. Escravidão não deveria existir. Como ela existiu, aqueles que foram escravizados tinham um karma muito pesado e estavam restaurando com aquilo. Uma grande tragédia coletiva, principalmente no nosso Brasil, né? O país que mais escravizou ao longo da história, mais de 5 milhões de escravizados, 5 ou 6 milhões,
e o último país a abolir a escravidão e quase não aboliu. Para aquela bancada maravilhosa do Congresso, que tem até hoje, que só faz leis maravilhosas para ajudar a nossa vida, a tal da bancada do agro, né? Mas, enfim, vamos embora para não estragar a nossa aula. E o último país a abolir a escravidão. Um karma coletivo que Deus não deu o livre-arbítrio para a gente escravizar seres humanos, mas já que eles foram escravizados, eles nasceram e foram encaminhados e deslocados para esses países, atendendo às leis soberanas de causa e efeito ou lei do karma. Agora, eu preciso ter certeza disso. É mais do que acreditar, entendeu? Porque nesse mesmo processo eu também estou inserido com tudo que me acontece. Está lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Então tem lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. É bom ler lá. Então as causas atuais eu vou saber. Cometi um erro, agora estou pagando, não deveria ter feito aquilo. E aquilo que eu estou sofrendo, as pancadas que eu estou levando, o resultado de coisas que eu estou colhendo que eu não plantei hoje, é porque foi ontem, em existências anteriores. Então o Buda, ele deu ele deu a largada, ele plantou a grande semente. E depois a filosofia, a ciência e hoje a doutrina espírita, a psicologia, a neurociência, quando a ciência chega no mundo, ela liga isso. Então essa ligação da ciência psicológica com a doutrina de Buda, eu não me lembro de alguém que tenha feito tão bem e se fez, não fez como a Joana. Tá certo? Deixa eu adiantar aqui agora, porque a introdução, tá? A resignação dinâmica, tá? Aqui eu falei, então ela comenta sobre... Está passando aí? Vocês conseguem ver a resignação dinâmica? Sim. Tá, então, ó, a resignação dinâmica, então, ok, estou com um problema. Grave, não grave, meio grave. Resignação dinâmica, o que que é? Eu aceito, mas vou lutar. Jamais abandonar a luta. Isso é covardia e não servirá absolutamente para nada o seu sofrimento. Se você abandonar a luta, nem porque se prostou e caiu em depressão profunda, se atirou numa vala ou porque cometeu suicídio. Então só piora o problema. Vai ficar para resgatar na frente e com cargas muito mais expressivas de desafios e de sofrimentos. Então, resignação dinâmica, aceitação do problema com atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Ah, mas se me desenganarem, isso me levar à morte. Vai lutando até morrer. Essa é a resignação dinâmica. Nunca abandonar-se a você próprio ou abandonar o tratamento. Nunca. Então, resignação, atitude corajosa, enfrentar o problema e principalmente sem lamentação, sem reclamação, sem autopiedade, sem autocompaixão, não, com coragem. Quantos enfrentam com coragem? Eu conheço vários, assim como conheço e já conheci vários covardes também, que a maioria das coisas, meu Deus, vou me matar. Não, peraí um pouquinho. Tá? E aqui a gente entra agora num item bem interessante que eu gosto bastante, a análise do sofrimento, tá? Os fenômenos da vida, segundo o Buda, podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, tá? Isso é de Buda, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso e como tal deveriam ser contemplados, tá? O que significa isso aqui, mais ou menos, tá? Fenômenos da vida. O que é o fenômeno da vida? É o externo, é tudo que está acontecendo à nossa volta, tá? Tudo que está acontecendo à nossa volta. Quanto que a gente... Eu sei que inconscientemente, como nós procedemos muito no automático, o que acontece? Muita coisa está acontecendo à nossa volta e a gente nem percebe. Aqui o Buda lá naquela época é isso, é tipo assim, para com o olho aberto e presta atenção de forma consciente. E Jung também pega muito isso, né? Nós estamos acordados, mas em estado de sono.
Nós não vivemos consciente. Nós vivemos acordados em estado de sono, vivendo no automático, percebendo, agindo na matéria, mas não contemplando as coisas. O que é contemplação lá na época do Buda? Prestar atenção. Nossa, né? Tu sai da tua loucura e presta um pouquinho atenção à tua volta. É o exemplo que ele dá ali. Porque o Buda, ele tinha uma coisa que sobre esses fenômenos externos, os fenômenos da vida, o seguinte: como nós somos seres emocionais, e ele se deu conta disso, até porque quando ele sai do palácio pela primeira vez e começa a ver os miseráveis, os abandonados e os sofrimentos dele, ele sofreu. Aí ele viu, puxa, nós somos emoções. Tá? Eu estou explicando do meu jeito, tá? Não foi bem assim. Ele sentiu muito compaixão e dor por aquilo. Ele tinha tudo, vivia no ouro, no luxo, nas pedras preciosas, nos palácios, desde criança, com todos servindo à sua volta, e miseráveis que não tinham que comer na cidade, que era controlada pelo rei, o marajá, enfim, quem fosse, que era o seu pai, o seu genitor, e ele ficou muito sentido com aquilo. Teve o que nós chamamos de compaixão hoje, não é? Uma compaixão altiva, com altivez. Então ele percebeu, obviamente, eu me vejo, né? Quem sou eu? Mas eu me vejo como Buda, assim, puxa, o cara sofreu, ele percebeu. Nós somos emoções. Então, olha, os eventos externos, os fenômenos nos afetam. Aí tu vai dizer assim, pô, professor, tá falando é ridículo, todo mundo sabe disso. Eu sei, mas 5 séculos antes de Cristo tu não sabia. Ninguém sabia disso, não tinha neurociência, não tinha internet, não tinha o Paulo Hatke dando aula, não tinha Joana de Antes, tinha nada. É 5 séculos antes de Cristo. Agora até o meu gato sabe, e o cachorro também, mas lá naquela época também. Então ele percebe, os fenômenos como um todo nos afetam, para o bem e para o mal. Não é? O que acontecia no palácio, ele via, porque ele via uma realidade que não era a vida, era a realidade de um nicho, de um campo, de um quadrado, era o palácio, ali era tudo perfeito. Então ele só via o que era perfeito e tinha todos ali servir. Quando ele saiu do palácio, e foi muito difícil, ele conta na sua história, ele ter autorização ainda jovenzinho para sair do palácio, que os pais não queriam, porque não pode se misturar com a gentalha. É bem parecido com o Brasil hoje, né? 2.500 anos depois. Então, os grandes lá em cima não se misturam com o pobre, porque o pobre dá sarna e tem piolho. Então, esse é o processo. Ele viu quando os eventos e os fenômenos externos nos afetam. E como esses eventos nos afetam negativamente, quando eles são negativos, a gente sofre. A origem, viram lá, ó, encontrar a gênese, a origem do sofrimento, os eventos externos. E aí ele pensou, o que eu posso fazer agora para que os eventos externos não me afetem? Porque tem outra coisa que ele percebeu também. Eles afetam, mas em diferentes estados nas pessoas. Então, um afeta de um jeito, outro afeta de outro jeito, outro afeta de um terceiro jeito, e é isso mesmo. E Joana traz isso também no livro Plenitude, na coleção psicológica, ela também repete os fenômenos externos, tudo que acontece na vida à nossa volta, eles são todos neutros. Todos neutros, não tem nenhum que não é neutro. Só que a emoção naquilo que acontece é a gente que coloca. O que é a prova? Pega 2 pessoas com o mesmo problema e de perfis psicológicos diferentes. Um é uma tragédia aquilo ali, o outro, tá, tudo bem, tá doendo, tô sofrendo, mas sim, tô lutando. Isso aqui vai passar. O cara é mais positivo, ele é mais resiliente, ele tem o que ela colocou ali anteriormente, né, a resignação altiva, não é? Ou a resignação com ação, sem desistir. Quantas pessoas que a gente olha assim, nossa, mas por que faz uma tragédia disso, uma coisa tão simples? É um erro a gente julgar dessa forma. Por quê? Porque o entendimento que a pessoa tem, o emocional dela,
o perfil psicológico, os dramas que ela passou na vida, os complexos, a história dela, ela atinge nela diferente. Então, para ela é uma tragédia, o que para nós pode ser uma bobagem. E vice-versa também. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham com o seu psicológico e o seu emocional com perdas de entes queridos muito bem. Tem outros que sofrem e choram 5 anos, 10 anos, uma vida inteira depois que o parente já partiu e ficam atormentando, obsidiando, encarnado para desencarnado, o coitado morto que já foi. Às vezes há mais de uma década. É perfil? Por quê? Porque a gente não parou ainda para analisar e pensar sobre o sofrimento e sobre esse evento. Então, contemple. Então, a Joana diz assim, os eventos externos, eles são neutros. A emoção, a gente que coloca. O Buda diz o seguinte, na língua dele, contemplar sem se emocionar. Aí eu pergunto para vocês, é possível? Contemplar sem se emocionar. Ah, não, professor, eu não sou uma pedra, mas eu não estou pedindo para tu ser uma pedra. Cuidado. Vamos de novo para a proposição. Contemplar sem se emocionar. É assim, puxa, agora eu tomei consciência disso. Agora, digamos que é novo essa matéria para mim e para vocês hoje. Agora, nunca eu tinha escutado isso. Agora que eu escutei o seguinte, eu vou começar a treinar esse negócio a partir de agora. Então, amanhã, a primeira coisa negativa que vai me acontecer, eu vou lembrar disso. Contemplar sem se emocionar. A emoção, segundo a neurociência, e o Buda não sabia disso, ela é inconsciente. Nós não controlamos a explosão da emoção. Isso ninguém tem como fazer. Você testemunha o evento, testemunha o fato e aquilo explode de dentro para fora. 2 características da emoção. Primeira é que ela é inconsciente, eu não controlo. O sentimento que é cultivado, esse é consciente. É aquilo que permanece após a emoção. Neurociência agora, tira Buda. Agora é moderno. Modernidade. Então, eu não controlo. Primeiro aspecto, ok? Segundo aspecto da emoção, ela é muito rápida. Todas as nossas emoções, negativas e positivas, elas são muito rápidas. Ah, professor, mas peraí, me veio uma raiva lá ontem e eu tô com raiva até agora. É porque tu transformou em sentimento, tu tá cultivando. Mas a emoção dessa raiva durou 30, 40, às vezes 60 segundos, 1 minuto. Porque a raiva é isso, segundo a neurociência, quando explode. Ela é como se fosse um copo vazio, então começa a encher lá no dedão do pé, sobe até o fio de cabelo, quando bate lá no couro cabeludo, desce e esvazia o copo de novo. Dá 1 minuto, no máximo. Não, mas eu tô com raiva desde ontem. Isso tu cultivou o sentimento da raiva de forma consciente. E o sentimento da raiva, ele é autodestrutivo quando é cultivado para vingança, por exemplo. A raiva é muito potente, ela é impulsionadora. Daqui a pouco tu tá fazendo um trabalho ali e que tu não consegue avançar, tu fica com raiva e daqui a pouco tu bota uma força extraordinária naquilo que a raiva te dá e tu consegue finalizar o que tu estava fazendo, deslocou aquela pedra e passou. Vê como a raiva é impulsionadora para isso. Então, toda emoção ela tem um lado positivo e negativo. Então, nunca esqueçam esses 2 aspectos. Ela é inconsciente, tá? A emoção, ela é inconsciente e ela é muito rápida. Muito, muito rápida. Então, contemplar sem se emocionar é primeiro tomar consciência. Então, por exemplo, ok, tô com raiva ou tô triste. Por exemplo, emoções negativas. Ok, isso está acontecendo, eu vou respirar, eu vou contar até 10, até 100, mas não vou surtar. Porque o evento externo não pode me afetar. É nesse sentido, é de forma consciente, o que te acontecer de negativo, tu não precisa mais surtar. Entendeu, Jarbas? Então, para de surtar, Jarbas. Entendi, professor.
Silvana, para de surtar. Contemplar sem se emocionar, Silvana. Mas uma surtadinha de vez em quando é bom, vamos combinar, né? Mas é o treinamento. Depois que fica consciente, é mais fácil de começar a treinar. Se tu não saber como é, se não sabe como é que o processo funciona, é muito mais difícil. Agora você sabe. Então vocês têm que prometer para a Joana, não para mim, vai prometer para o espírito, que depois não vão cumprir, vocês vão morrer e ela vai cobrar lá em cima e os mentores dela também. Prometam para ela que vocês, aconteça o que acontecer, vocês não precisam surtar. Todos os fenômenos, a gente contempla. Tu tá vendo ali uma tragédia, contempla. Porque, na realidade, se a gente... Vamos pensar em história da humanidade, não é? Bem história da humanidade. O que tu está contemplando hoje, que é uma tragédia, amanhã não tem mais. Mas deixou efeitos. Ok, tudo deixa efeito, o bom e o ruim. Mas o negócio tem o seu tempo, entendeu? E a gente cultiva, às vezes, quanto tempo, né? Uma mágoa, um ressentimento, por uma coisa que os outros, daqui a pouco, ou aquilo que aconteceu, nem tinha controle. Então, por isso que todo o evangelho também ele é muito salutar nisso, né? Perdoar, não julgar, não é? Dar a outra face. Quando você fizer a caridade, esconda a outra mão para não fazer propaganda. Faça tudo aos outros que gostaria que fizesse com você. Vê se isso não é neuropsicológico, gente. Cara, Jesus era um gênio, né? Não tem igual. O que a ciência descobriu hoje, agora, Jesus falava. Vê se não julgar não é psicológico. Quando julga alguém, e o julgamento ele é negativo, o feedback, a crítica construtiva é uma coisa. Agora, todo julgamento é negativo. Então, quando tu julga alguém, entendeu? Tu perdeu a noção disso, do tempo e do espaço onde tu está alocado. Por quê? Porque não é salutar tu julgar. Aquilo ali vai passar. Mas foi a pessoa que fez. Ela é responsável pelo que ela pensa e o que ela faz. Por isso, Jesus disse, perdoe incondicionalmente. Aquele que fez vai ter que reparar. E ele pode ter errado. E quem é doente, ou está enfermo, ou é por ignorância, desconhecimento. Então, perdoe e liberte-se. Agora, ele vai ter que reparar o mal feito. Vê se isso não é neuropsicológico, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas Buda trouxe isso ainda antes de Cristo. Vê como era um espírito iluminado e um enviado por ele. Um dos seus prepostos, né, de grandes da humanidade que trabalham com Cristo até hoje. Entenderam a questão do fenômeno da contemplação? O bom é que vocês entendem tudo, né? Como é bom dar aula para pessoas inteligentes. Siddhartha Gautama. Tá? Caminho do meio. O que é caminho do meio no budismo? Equilíbrio. Tá? Então, assim, acabei de dar o exemplo. Está acontecendo ali agora, isso está me afetando, determinado fato, eu não vou surtar, como eu fazia antes, ali que nem eu brinquei com a Silvana. Isso tu está usando o caminho do meio. Eu não posso não sentir, porque eu sou emocional, a emoção é inconsciente. Agora, eu não preciso surtar. O que é isso? É o mesmo exemplo que eu dei, o caminho do meio. Nem mais a austeridade, aquela cruel do julgamento e da crítica ácida e da condenação, nem as dissipações comuns, o egoísmo, tipo, nem tô aí, esse cara que se ferre mesmo, não tem nada que ver com a vida do cara, ele que está se ferrando, não tô nem aí, não, mas o equilíbrio da meditação, ou seja, o caminho do meio. As 4 nobres verdades, então, a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Isso está tudo no budismo, lá da doutrina de Siddhartha Gautama. Já leram isso? Estudaram isso? Então tá lá. Vale a pena. Compre aí, ou tem internet, bota lá Buda, e tem lá para vocês lerem. No livro Plenitude, que eu recomendo, até está emprestado com o Daniel, aí eu emprestei para ele sábado. É o terceiro da coleção psicológica da Joana. Tá tudo lá. Tá? Então, as 4 nobres verdades do Buda é essa.
todas em cima do sofrimento. O que nos importa agora, que a gente tem mais aí 15, 16 minutos, são os tipos, tá? Os tipos, depois vocês estudem sozinho, tá? Então, a verdade do sofrimento. Sofrimento do sofrimento, sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Então, aqui, ó, a gente vai ver o primeiro, a verdade do sofrimento, mas eu vou mandar toda a apresentação para vocês. Então, a verdade do sofrimento é o seguinte, ele aponta 3 tipos. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos, tá? Então, aqui, eu posso até fechar, tá? Porque depois vocês vão ler em casa. Vamos lá. Sofrimento do sofrimento. Vamos analisar juntos aqui, tá? Por exemplo, eu tô com medo de morrer. Tá? Eu tô com medo de ficar doente. Vamos aos medos humanos. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de animais peçonhentos. Ok? Mas vamos ficar no morrer ou ficar doente, esses dois. Tenho medo de ficar doente e tenho medo de morrer. Agora, vamos dar um choque de gestão no intelecto lá, que nem dizia o Augusto Cury, que também é uma grande terapia. É lógico que eu vou ficar doente? Sim, é lógico. É lógico que um dia eu vou morrer? Sim, é lógico. Não tem tergiversação nessas perguntas. Ninguém fica saudável até o fim da vida, principalmente na vida biológica. Pode ter qualidade de vida. Doente todo mundo fica. Não há exceção. Eu vou morrer? Vai. Quando? Não sabemos. Graças a Deus, mas a gente sabe, o ser consciente e racional, que vai morrer. Então, assim, tem coisas, como a morte ou ficar doente, que eu sei que elas vão acontecer. Só que essa consciência que eu tenho nesse medo que me apavora muitas vezes ao ponto de me gerar pânico de morrer e ficar doente, faça que eu sofra 2 vezes, entendeu? É o sofrimento do sofrimento. Conseguiram captar? Então, assim, esse sofrimento vai chegar. Ele tem data e hora marcada para chegar. A enfermidade e a morte. Como purgação, como reparação, como transmutação de energias, como sublimação. É isso que faz o sofrimento. Então, estamos falando aqui de ideia e conceito punitivo. Então, para que eu vou ter medo da morte se vai acontecer? É o sofrimento do sofrimento. Entendeu? O que é o ciumento, por exemplo? Ele cria um cenário que o cônjuge está traindo e enganando ele. Na mente dele, ele cria aquilo. É uma doença, é uma enfermidade. O ciúme é uma patologia, é uma infinidade, é um sofrimento do sofrimento. Por quê? Porque a pessoa pode até não estar enganando ele e não estar traindo ele. Agora, a pessoa pode perfeitamente, é muito lógico também que aconteça, da pessoa trair e enganar ele, ou não é? É, porque o ser humano trai, mente, engana, isso é o ser humano. Fala, Silvana. O sofrimento de sofrimento não seria algo parecido com sofrer por antecipação? Exatamente. Por exemplo, assim, ó, é uma morte, na velhice, alguns escapam porque morrem mais cedo, mas doenças é uma coisa assim que tu sabe que é certo na vida, né? É. E tu tá sofrendo por uma coisa que nem chegou ainda, que nem vamos a um grande medo. Vamos a um grande medo moderno agora, que é desse século XXI. O primeiro grande, não é o maior, é o segundo. O maior é a solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de 50% da população do mundo sofre de solidão. Não é que não tenham amigos e não se relacionam com pessoas, mas sentem a patologia da solidão, de estarem sozinhos no mundo, mesmo relacionando com pessoas. É a diferença entre solidão e solitude, né? A solitude, ela é plena. Ah, que legal, tô aqui no meu tempo,
sozinho, com meus livros, no meu computador e tal, e não tô com vontade de ver gente. Ok. Agora amanhã eu vou trabalhar, vou sair, vou ver as pessoas. Solidão e solitude. A solidão é patológica, tá? Mas essa é a primeira. Mas o segundo, medo do século XXI, medo da modernidade, de envelhecer. É o sofrimento do sofrimento. Quem não vai ficar velho, entendeu? Ah, não, mas eu vou para o cirurgião plástico. Tudo bem, vai ficar uma uva passa, mas vai ficar velho. Não adianta, olha o Jarbas ali, fez plástica. Claro, gastou uma fortuna no rosto dele, mas tem com cara de velho, entendeu? Olha eu, fui lá no doutor aí, ó, passei pindorama no cabelo, continua branco. Olha, não adianta, entendeu? O cara vai ficar velho. É a idade, é exatamente, é sofrer por antecipação. Tem inúmeros casos, Silvana e colegas. Ah, tu recebe um diagnóstico de uma enfermidade ruim que tu vai ter que tratar a longo prazo. Quantos começam a sofrer ali, emocionalmente, ali no consultório? Meu Deus, minha vida acabou. Não, não acabou. Então é o sofrimento por antecipação. Porque assim, ó, a ciência vai te dar o diagnóstico. Eu conheci pessoas assim. A ciência vai te dar o diagnóstico. Olha, esse teu câncer aqui é 6 meses. É o que está no protocolo. A pessoa viveu 5 anos. Morreu, mas viveu 5 anos. Tratando com qualidade de vida. Só lá no finalzinho, nos últimos 6 meses, mas viajou, fez coisas, entendeu? Então, não existe a certeza. Olha, é daqui, e pode ser, e a gente tem que seguir a ciência. Kardec diz isso. Deus o livre a gente não seguir a ciência, mas tem gente que o impacto emocional é tão grande que desaba ali, entendeu? Minha vida acabou. O que eu vou? E muitos se matam antes de tratar, eliminam a vida para não passar. Não, eu não vou passar por tudo isso, esse tipo de tratamento. É isso que tu tá falando. Sofrimento por antecipação. É o sofrimento do sofrimento. Entendeu perfeitamente, tá? Segundo lá. Um comentáriozinho rapidinho. Não, eu dei o exemplo da morte, que é uma coisa certa, né? Mas às vezes as pessoas sofrem por coisas que podem vir a acontecer, mas não acontecem. E elas já estão agonizando lá sem nem saber. E no dia a dia, como a gente convive com pessoas assim? Às vezes, uma mínima coisa, a gente convive muito com pessoas assim. É impressionante. Eu acho que é nesse livro, Silvana, sobre o que tu comentou, tu me lembrou uma coisa importante. Eu acho que é nesse livro, o Plenitude, eu não tenho certeza, mas com certeza é da coleção psicológica. Eu acho que é do Plenitude, porque tem a ver com o sofrimento, que é o tema de todo o livro, de toda a obra. O que acontece? Ela diz que das nossas preocupações, o que é a preocupação? O pensamento futuro. Toda preocupação é o sofrimento do sofrimento. Tu já tá sofrendo, como é que eu vou resolver amanhã? Como é que eu vou resolver amanhã? E tu perde o sono, tu não dorme, tu está com o estômago, tu te angustia, e deu, né? Aí é uma sequência atrás da preocupação, é o ansioso, o pensamento futuro. O que ela diz assim, que quase ou absolutamente nada das coisas que a gente se preocupa acabam acontecendo exatamente como a gente pensou e se preocupou. É ínfimo, quase nulo o percentual. Por quê? Porque há muda. Quando é muito grande o rolo que a gente está metido, e também nesse mesmo capítulo tem a profilaxia e a terapêutica dela. Ela diz, quando o momento é desesperador, só ore que o socorro virá do alto. Então, nada vai acontecer de acordo com o que tu tá pensando e preocupado. Nem a data exata que tu vai morrer se o médico te dá. Ele te dá uma perspectiva. Você pode morrer até antes. Você pode durar anos mais. Você pode até ser curado por milagre, porque existem no plano espiritual moratórias. Ah, dá uma aliviada na doença dele e vão deixar o cara mais uns anos. Existe, eu dou essa aula sobre moratória. O Divaldo Franco, aqui em 20, olhem ali na internet, uma das últimas palestras do Divaldo Franco, 97 anos, foi dia 28 ou 29 de dezembro. Eu vou ver se eu acho e vou passar para vocês ali no canal. Todo mundo bateu palma de pé.
Ele estava tratando um câncer agora na bexiga. E ele ficou bem mal, só de cama. Ele disse que ele não conseguia levantar da cama, de tão fraco, de tanta fraqueza. E ele melhorou. E aí foi muito engraçado, até como ele contou nessa palestra, eu até me emocionei, porque ele falou com a Joana em desdobramento, e ela disse assim, tô indo já, coitadinho, porque tá louco para ir embora, né? Haja paciência também de nos aturar, né? E como ele falou, meu coração, uma frase dele que me chocou muito, assim, o meu coração é um cemitério de recordações, todos que eu amava já foram, só eu fiquei. E isso é pior que qualquer medo da morte, né? Deve ser, porque é uma coisa que ele passa, né? Eu sei que me tocou muito profundo essa frase dele. Aí ele brincou, tô indo, a senhora veio me buscar. Não, tu recebeste outra moratória, a terceira. Vai ficar mais uns anos. Ainda precisamos de ti. E aí ele voltou, tá, mas e quando que eu vou? Quanto tempo? O tempo que for necessário. E aí até brinca, né? Nossa, mas imaginem vocês ter uma mentora mulher e freira. Nunca peçam isso. Imagina, vão me dizer se é mais 2, se é mais 3, mais 4, 5 anos para eu me preparar. Ela disse o quanto que eu vou necessário. Bom, então já sei que eu vou passar dos 100 anos. Ele brinca ali na terceira moratória. Terceira moratória. O Divaldo recebeu. Eu me lembro também de um outro ensinamento do Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, tem aquela entrevista do Pinga Fogo dele, lá da TV Tupi, em preto e branco, ele fala numa mensagem lá, às vezes a gente tem medo de morrer. O trabalho, gente, ele diz lá, o principal trabalho dos espíritos, daqueles que nos acompanham, e o principal trabalho do nosso guia espiritual é fazer de tudo que eles possam para nos deixar aqui o maior tempo possível. Então, assim, tu vai pegar uma gripe, cara, tu não vai morrer da gripe. Vai morrer se acabou o teu tempo, entendeu? Então, assim, quantas moratórias ao longo do caminho a gente tem, por quê? Porque daqui a pouco nós até estamos trilhando um caminho diferente, ainda não somos perfeitos, é verdade, mas está dando certo. Vamos dar mais um tempo aí para esse velhinho, para esse guri que está indo bem. E a gente vai ficar sabendo disso lá depois. Então, o Divaldo, 3 moratórias. Entenderam? Então, assim, é o que ela diz, o sofrer por antecipação. Não precisa. Eles vão fazer o impossível. Tu pode estar com a doença aqui, se é para tu ficar, eles vão fazer o que eles podem e não podem para que a gente fique aqui o maior tempo possível. Porque aqui é o tempo da reparação. Aqui é o momento da transmigração e da transmutação. Lá a gente recupera as energias e nós estudamos e nos preparamos para voltar. Mas a transformação é aqui. A evolução é aqui. Entenderam? A autoiluminação a gente vai conseguir aqui. Então não adianta tu viver 20, 30 anos, morrer, ficar mais 50 lá e volta. Tá perdendo tempo. Então fica 100 anos aqui sofrendo e levando paulada, mas ao menos tu purgou várias coisas no mesmo momento, entenderam? Vamos para o segundo, estamos bem em cima da hora, vamos para o segundo ali da verdade do sofrimento. Então, o sofrimento do sofrimento, entenderam, bateu o martelo, depois tá bem explicadinho ali, tá? Com os exemplos, são 69 slides. Sofrimento por impermanência. O que é o sofrimento por impermanência? É assim, é nós estarmos fechados a mudanças. Tudo muda. Verdade da vida do Buda, isso é de Buda. Tudo muda a todo tempo. O nosso corpo, todas as nossas células, não é mais o mesmo do que quando nós saímos do útero e da barriga da nossa mãe. Então, assim, tu ter medo da mudança, para de comer unha, tu ter medo da mudança, entendeu? É um medo inútil, porque a mudança vai acontecer. Também tem uma obra da Joana, um questionamento que ela faz. O que te aconteceria, como você agiria se você acordasse no outro dia e percebesse que a sua vida mudou completamente, da água para o vinho? Isso pode acontecer, gente? É claro que pode. Acontecem com muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem um giro na vida dela de 180 graus de um dia para o outro. E aí tu vai te matar. Isso é impermanência.
Então, segunda verdade do sofrimento, sofrimento por impermanência. Então, qual é a verdade da vida? Tudo muda. Então, contemple também a mudança. E nós não ficarmos restritos e fechados à mudança. Porque o medo da mudança, o que que ela faz? O que que ele faz em nós, no nosso psicológico? A gente tem medo de escolha. E se a gente não escolhe, não muda. E se não muda, não vive, vegeta. Entenderam? Então, assim, eu tenho que escolher. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Se quebra. E aí depois tu aprendeu que dá errado. Ah, deu certo. Comemora. Vamos abrir lá uma brute. Eu gosto de brute. Quem gosta de doce, toma moscatel. O problema é de vocês. É isso. Entendeu? Eu sou fechado, amor. Quantas vezes te cumprimento? Esses dias, pouco tempo atrás, contei uma amiga. E aí, fulana, quanto tempo? Como é que tu tá? Aí, Paulo, vou até te falar baixo, porque assim, ó, tá tudo tão bem que eu tenho medo de falar alto e amanhã as coisas mudar e piorar. Olha a cabeça. E tem muita gente, cara, se mudar amanhã, beleza. Se mudar para melhor, pior, vamos lutar. E se mudar para melhor, comemora. Entendeu? O que, que eu já estou fazendo e tal? Como eu gosto de comemorar e comemorar com Brute, e a Ana Cristina Costa é a responsável, vocês têm testemunhas no meu velório, que eu vou morrer antes de vocês, se Deus quiser, ela vai dar Brute para todo mundo e vocês vão brindar o meu corpo, ela vai pagar. Deixando pagas, né? Ela já se comprometeu. Tá, tá. Então, assim, eu comemoro com o Brute agora o quê? Quando vem o pepino e quando vem a alegria, porque pô, eu vou comemorar igual, não é para contemplar o fenômeno. Então, né, Silvana? Vamos beber pro ruim e pro bom, entendeu? Não vamos perder esse tempo ali com aquela garrafinha gelando, né, Silvana? Pô, que isso, cara, entendeu? Ah, o tratamento é amanhã, mas hoje a gente comemora, não é verdade? Então, legal, captaram? Olha lá, Salton, ó. Essa, me convida que eu vou ir. Então, o sofrimento por impermanência, tá? E o terceiro, que aí recomendo também a leitura do Bem-aventurados os aflitos do Evangelho, capítulo 5, a terceira verdade do sofrimento, é o sofrimento por condicionamento moral. Maus hábitos, que repete os nossos erros atávicos milenares e os nossos vícios morais, tá? Então, assim, tu sabe que vai sofrer e tu faz. É o sofrimento por condicionamento. Então, se tu te aperceberes desses três, essa é a verdade do sofrimento. Se tu te aperceberes desses três aspectos, já tem aí uma estrada imensa na tua frente. Então, vê lá, pega essa literatura e essa apresentação com o capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, estudem, compilem, meditem e trabalhem exatamente isso. Tá aí. Então, assim, eu sofro porque eu estou antecipando problemas que não aconteceram e nem vão acontecer, o sofrimento do sofrimento, eu sofro porque eu tenho medo da mudança, e como eu tenho medo da mudança, eu não escolho, e quando eu não escolho, eu me angustio, e quando eu me angustio e não escolho, eu vegeto e não vivo. E eu sofro porque eu continuo errando, e os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos condicionamentos, e eu não me dou a oportunidade de mudar. A minha força de vontade é indolente e fraca. Eu não me esforço para mudar. Mesmo que eu já tenha sentido e prestado atenção e admitido que eu não consigo sozinho, mas nem ajuda eu procuro, do psicólogo, do terapeuta, seja lá de quem for. Até do Pablo Marçal, quem tem dinheiro e quiser contratar aquela miséria. Tá? Então, é isso por hoje, tá certo? Deixo aberto para vocês. Daria aí mais 2 horas de aula. Adoro esse tema, tá aí. E poderia falar cada capítulo e parágrafo do livro para vocês. Mas não dá, né, cara? Vocês me cansam. E aí eu fico chato, porque vocês me cansam, fico com fome, quero tomar banho, entendeu? E acabou o curso de verão, agora eu deixo aberto aí para as dúvidas e comentários de vocês. Ninguém quer falar?
Eu falo, não pode ter curso de fevereiro? Não, quer me matar, né, cara? Fevereiro agora eu descanso, e aí as aulas da... Porque vocês também... A gente terminou ano passado, não fomos todo o livro, tem que continuar agora nos estudos psicológicos, o Evangelho... a psicologia, o Evangelho à luz da psicologia espírita. É o que a gente estava estudando até o final do ano passado. Aí, para em fevereiro, primeira semana de março, eu retomo. Ainda eu tenho que combinar os dias com o grupo lá no canal para ver se vão preferir na quarta, na quinta, na terça, enfim, que segunda e sexta eu não posso, que eu tenho trabalho em 2 casas espíritas. Em fevereiro vamos dar uma descansada. Pergunta, e nós podemos participar? Perdão, Oi? tinha cortado. E nós podemos participar desse curso em março? Ele é do canal, claro. Ele é ali do canal. Tu tá no canal? Tô. Não, esse curso da Psicologia Espírita da Joana de Ângeles, eu ministro ele desde 2011. Já faz tempo. Ele é vinculado a outra casa, o Grupo Amigos da Espiritualidade. É tudo online. A gente já estudou uma meia dúzia de obras e eu vou dando sequência. Tu pega onde parou. Cada vez é um capítulo, entendeu? Uhum. Então, beleza. Em março ali tu vai ver que eu faço os anúncios ali. Tá bem, é isso aí. Março eu faço os anúncios e tá dentro, toda semana. Às vezes de 15 em 15, depende dos meus compromissos, mas geralmente é toda semana. Dá umas 25, 28 aulas no ano. Tá bem? Quem mais? É isso? Então tá. Então, elevemos o nosso pensamento em gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos guias, mentores, aqueles que nos acompanham, ao espírito do Buda Gautama, pelos ensinamentos, da mentora Joana de Ângeles, toda a falange dos espíritos da codificação kardeciana, Allan Kardec, nosso mestre, o pedagogo maior da nossa vida, grande psicólogo também, Carl Gustav Jung, Divaldo Franco, né, ganhou mais uma moratória, querido, amigo, que Deus lhe dê saúde para que possa continuar com os seus trabalhos. Eu agradeço a cada mentor de vocês, obrigado ao meu mentor também pelo amparo, pelo carinho. Fiquem bem, uma boa noite, e com um coração muito grato, terminamos e encerramos o nosso curso desse verão de 2025 e da nossa aula de hoje. Fiquem bem, beijo no coração. Amanhã eu publico lá a gravação, mando aquela palestra do Divaldo lá da moratória que eu falei para vocês, e também o link com a apostila ali com 70 slides para vocês baixarem e estudarem, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.